Os amigos desencarnados, até certo ponto, nos erigimos em companheiros da inspiração, mas, em verdade, as realidades objetivas são vossas. O trabalho nos compete, aos encarnados. O mundo maior, os amigos espirituais estarão firmemente, constantemente nos auxiliando na jornada, mas por efeito terapêutico e pedagógico, eles nos concitam a agir. As realidades objetivas são vossas, são nossas. Vivemos um grande minuto na existência planetária, no qual a civilização, para sobreviver, há de alçar o coração ao nível do cérebro e controlar o cérebro de tal modo que o coração não seja sufocado pelas aventuras da inteligência. Após o rompimento com a religião deturpada da Idade Média, a tentativa de abafamento do cristianismo primeiro, aqueles que se colocaram em posição de interlocutores de Deus, cobrando pedágio entre o homem, a criatura e o Criador, houve um momento de ruptura. E foi Allan Kardec, como grande garimpeiro da verdade, na Paris do século XIX, sob as luzes e a influência do iluminismo, que resgata, que recupera, que se constitui o grande garimpeiro da verdade, recuperando dos escombros do solo a verdade maior sobre a imortalidade da alma e a relação da dimensão espiritual com o homem. Que nós saibamos, nesse momento da terceira revelação, provocar esse movimento, que saibamos fazer migrar o conhecimento e a mensagem que a ciência nos entregou e que fez estacionar no cérebro, que saibamos dinamizar essa mensagem em movimento em direção ao nosso coração. É isso que o nosso querido amigo Bezerra de Menezes está conclamando nessas ideias. Alçar o coração ao nível do cérebro e controlar o cérebro de tal modo que o coração não se veja sufocado pelas aventuras da inteligência, pelo acrisolamento da lógica, e que recoloquemos a nossa relação com o divino na dinâmica das nossas vidas. Falamos num momento de modernidade, falamos de um continente invisível. Hoje, a internet domina a dinâmica das nossas vidas e faz parte de forma muito grande em termos de influência. E alguns fatos importantes, já que estamos nos debruçando sobre a temática da comunicação na manhã de hoje, eu recorri a uma pesquisa já antiga, mas que traz números significativos. Essa pesquisa, ela é uma pesquisa do IBGE de 2016, mas acredito que proporcionalmente não tenha se modificado muito em relação a 2024. 94% dos brasileiros, eles usam a rede, eles usam a internet, eles usam esse continente invisível que navegamos para trocar mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos. O segundo maior hábito de consumo no Brasil é assistir vídeos, quase que 80%. Em terceiro lugar, vem conversas chamadas por voz ou vídeos. Utilizamos muito o WhatsApp, por exemplo, o Telegram,
para ser o principal canal midiático das nossas conversas por telefone. Quarto lugar, usamos ainda, mas eu acredito que esse percentual tenha diminuído, 69%, o e-mail. Quase 70% das casas brasileiras, e esse percentual também deve ter se alterado para a faixa de mais ou menos 80%, tem acesso à internet, acesso à banda larga, móvel, e a nossa banda larga móvel é maior do que a fixa no país. 33% acessam a internet apenas pelo celular. Esses números mostram o quão imersos estamos dentro do ambiente digital, dentro do ambiente cibernético. E a internet, ela nos traz grandes forças, grandes vantagens. Aqui elencamos algumas vantagens e algumas desvantagens. A internet, ela tem uma grande força integradora. Ela traz uma amplitude além fronteiras, e daí porque falamos e utilizamos essa figuração de continente invisível, que, aliás, não é minha, é de um teórico asiático, um coach, um treinador contratado por grandes conglomerados, grandes empresas, e ele diz, e ele treina, e ele forma pessoas no campo da comunicação para que elas sejam ativas dentro dos canais midiáticos, dentro da internet, para que a propaganda dessas empresas possam ser eficaz dentro do meio digital. E esse asiático, esse teórico, Kenichi Omai, ele lança um livro chamado Continente Invisível, e eu gosto muito desse termo, porque qual o momento no século XVI, no século XV, no momento das grandes navegações, do mercantilismo, quando os europeus se lançam em direção à América, onde essa região já se pronunciava como continente das possibilidades, estava se avizinhando a proximidade do descobrimento do Brasil, né, do transplante da árvore do Evangelho para as Américas. Nesse momento do mercantilismo, nesse momento das grandes navegações, os homens se lançaram ao mar em busca de novos territórios. Igualmente, a internet nos permite essa navegação. A internet é esse grande continente invisível a ser novamente colonizado por nós. E a grande questão nesse aspecto é como queremos efetivar esse processo de colonização. Como queremos efetivar esse processo de uso desse território. Como travaremos contato com esses nativos, com esses indígenas que ainda não entraram em contato conosco em termos comunicacionais. Como vamos nos comunicar com aquele que não conhece a doutrina espírita, daquele que ainda se vê encharcado pelos apelos materialistas? Então, gosto muito dessa expressão, que não é uma expressão espírita, é uma expressão trazida do meio acadêmico, administrativo, para nos mostrar que temos o convite à navegação, à ocupação de novos territórios, à sensibilização de outros corações. Mas a internet, além dessa possibilidade de a navegação além fronteiras, nos proporciona como nunca uma instantaneidade. E a instantaneidade sempre foi um elemento muito positivo nas esferas da comunicação. É rápido, é atual, alimenta constantemente o nosso interlocutor. Então, a agilidade é algo muito bom. A instantaneidade informativa vem a reboque, mas a internet nos apresenta também facetas negativas. Temos
a sua característica invasiva, que não é legal. Temos também, por conta dessa característica invasiva, a ausência de controle. Muitas vezes os nossos atos de comunicação perdem o controle. Temos, infelizmente, cada vez mais, principalmente junto ao público jovem, a característica de um canal midiático que se torna superficial. Conversava numa reunião administrativa com a Miriam Duzzi, da área de Infância e Juventude, da FEB, e nossa irmã Miriam nos dizia que, atualmente, existem estatísticas que apontam que os jovens não conseguem se vincular a um processo de comunicação ao lerem um texto, por exemplo, que seja maior que um parágrafo. E ela dizia, Cristiane, nós precisamos estudar formas de nos comunicarmos com o jovem que sejam formas claras, formas objetivas, mas que não sejam formas longas. Imaginem vocês, os jovens estão tão viciados, eu acho que a palavra não pode ser outra, que eles hoje em dia não gostam de ler além de um parágrafo. Tudo é rápido, né? Tudo é curto. E aí, com isso, a gente acaba se cerceando na possibilidade de reflexão, na possibilidade de dar aprofundamento à mensagem. Né? Porque a gente está falando de comunicação, a gente não está falando de telegrama. Né? E é muito complicado isso. Mas, enfim, é um elemento, um dado que nós precisamos aprender a lidar. E a comunicação, principalmente, todas as comunicações, na verdade, não só da internet, ela é uma comunicação de meio de massas. E ela tende a ser impessoal. E aí, aquele objetivo que Bezerra nos falava, que possamos fazer migrar a informação do cérebro para o coração, se torna uma missão cada vez mais delicada, porque a forma do canal midiático tende a ser uma forma impessoal. E a gente vai querer recuperar, né, um roteiro que Allan Kardec já nos deixava na Revista Espírita de 1858, como a propagação do espiritismo. Ele é, ao mesmo tempo, um passar em revista o que havia se feito até então, no século XIX, e em um quarto ponto, que a gente vai ler juntos aqui, Kardec nos aponta o caminho. Ele diz assim, podemos distinguir na propagação do espiritismo 4 fases, períodos distintos nesse processo de propagação do espiritismo. O primeiro processo, ele começa com a curiosidade, no qual os espíritos batedores, aqueles espíritos afetos a manifestações físicas, hão desempenhado o papel principal para chamar a atenção do mundo, dizendo, nós existimos, a realidade espiritual é efetivamente uma realidade, e nós queremos travar contato com o mundo dos encarnados. A tal invasão organizada, as mesas girantes que chamou a atenção do mundo e chamou a atenção do nosso codificador, para que depois ele pudesse se debruçar sobre a hercúlea tarefa de compilação do ensinamento dos espíritos. A doutrina espírita ela é plural. Ela não é de Allan Kardec. Kardec foi um servidor, um líder servidor para a compilação do pensamento daquela egrégora espiritual que revigorava. E a gente se lembra de Sócrates, e a gente se lembra de todos os missionários que por aqui na Terra estiveram antes de Kardec. Kardec é um revelador. Além de ser um garimpeiro da verdade, Kardec foi um revelador que revigora, que faz renascer a verdade. Então, esse foi o período da curiosidade, que também chamou a atenção de Kardec para a tarefa da codificação. Depois, aceitando esse convite, o nosso codificador, ele se entrega, por ser um homem de ciência e muito respeitado à época,
dentro da sociedade parisiense, e daí porque ele, enquanto espírito missionário, foi colocado naquele local, naquela hora, porque a Paris do século XIX era a capital do saber mundial, e ele, um elemento respeitadíssimo, nobre, dentro dessa capital mundial do saber à época, que tinha voz, que era respeitado pela comunidade científica, ele se entrega ao momento da observação, no qual entramos e que podemos chamar também de período filosófico. Nesse momento, o espiritismo ele é aprofundado e se depura. Deixa apenas o lado de observação científica e começa a perscrutar o lado também chamado de período filosófico. A ciência se associa à filosofia. O espiritismo ele é dessa forma aprofundado, e aí logo na sequência, num terceiro momento, o espiritismo ganha um período de admissão, no qual o espiritismo ocupa, aqui no texto do século XIX, o verbo está em ocupará, mas hoje eu posso atestar que o espiritismo já ocupa uma posição oficial entre as crenças oficialmente reconhecidas pelas nações. Esse é o terceiro momento. O momento onde a doutrina espírita, o Consolador prometido, a terceira revelação, nos foi ofertada e nos é entregue. E nós somos tarefeiros na propagação dessa revelação. E aí vamos na projeção visionária de Allan Kardec. Vamos adentrar a um quarto grande período, no qual temos, meus irmãos, um papel protagonista. Vamos adentrar ao período da influência dos conceitos espíritas sobre a ordem social. Os conceitos espíritas que nada mais são o revigoramento do sentimento cristão primitivo, aquele sufocado lá atrás por interesses políticos e pela sanha do poder. A humanidade, ela entra então, sob a influência dessas ideias, num novo caminho moral. Desde hoje, diz Kardec, essa influência ela é individual. Mais tarde, essas ideias revigoradas do cristianismo primeiro essas ideias agirão sobre as massas para a felicidade geral, porque essas ideias nos conectam à lei natural, nos conectam à lei divina, e para sermos e para alcançarmos a felicidade relativa na Terra, precisamos dar cumprimento à lei divina. Não alcançaremos felicidade sem dar cumprimento à lei divina. Então, na Revista Espírita de 1858, Kardec nos aponta o caminho. E nós já estamos vivenciando esse quarto período. Então, o que significa agirmos sobre as massas? O que os comunicadores espíritas têm a ver com esse desafio e com essa convocação? Eu não diria convite, eu diria convocação. Nós fomos convidados a agir. E segundo Kardec, uma ação que terá desdobramento sobre as massas. Implica em se utilizar com sabedoria e eficácia os meios de comunicação de massa. Estarmos presentes, qual navegadores, nesse continente invisível, estarmos presentes, darmos voz à mensagem, dentre eles os meios digitais, os canais midiáticos, dentre eles os meios digitais. E para isso, meus irmãos, existe uma forma de agir muito importante. E essa forma de agir inspira
todo o planejamento estratégico da área de comunicação social espírita da FEB. Trabalhamos em rede, porque entendemos que desde os primórdios do tempo, desde a criação, até mesmo além realidade da Terra, além realidade do nosso planeta, o universo, ele age em rede. Tanto no macrocosmo, quanto no nosso microcosmo da biologia, do nosso organismo, do nosso corpo. Pensem, está tudo ligado. No corpo, as células se ligam e se retroalimentam. O sangue é a seiva que permeia essa estrutura em rede das nossas células. No macrocosmo, todos os universos, nas diversas dimensões, na nossa Via Láctea, os planetas, eles se dinamizam, eles se movimentam em harmonia dentro de um fluido cósmico universal, mas existe relação, existe permuta, e essa permuta também é estrutura de rede. Então, para melhor espraiarmos a mensagem consoladora da Boa Nova, para melhor evidenciarmos essa mensagem, para melhor entregarmos essa mensagem, precisamos ser capazes de trabalho em equipe, de trabalho em rede. Nós já tivemos grandes missionários na história da humanidade com essa tarefa. E dizia eu ontem à noite para o grupo, num diálogo que mantivemos aqui na Federativa, nos lembrávamos de Paulo de Tarso, e se não fosse Paulo de Tarso, nós não teríamos o cristianismo revelado para os gentios. Provavelmente a mensagem da segunda revelação teria se acrisolado na Palestina. Mas graças a Paulo de Tarso e a esse tarefeiro que soube atuar em rede, distendendo a informação para todos os rincões das suas viabilidades de presença. Imaginem vocês se Paulo de Tarso utilizasse a internet. Que maravilha seria isso! Mas ele não teve naquele momento, e não era o momento para que ele utilizasse essa ferramenta. E hoje nós temos esses facilitadores. Então, que nós também não recalcitremos na tarefa de extensão dessa verdade para muitos corações. Agir sobre as massas significa trabalhar em rede, usarmos todas as nossas estruturas possíveis. E aí, como fazer isso dentro de um momento de atuação em rede? Como a gente realiza isso, Cristiane? Nós precisamos saber articular e saber reconhecer. Isso faz parte do que eu estou apresentando para vocês aqui, digamos assim, a base, o amálgama da filosofia de trabalho da comunicação social espírita da Federação Espírita Brasileira. E nós vamos ter contato com o nosso irmão André, que é o grande gestor dessa filosofia de trabalho, com quem a gente tem o prazer de trabalhar, tentando construir isso que eu vou apresentar a vocês. As funções da comunicação social espírita. A comunicação social espírita, ela precisa ter protagonismo, como eu vinha falando até aqui, nos canais midiáticos. Então, nós precisamos ter um olhar acurado para essa função midiática da comunicação. A comunicação social espírita, ela age em rede. Então, ela age integrando, ela age unindo pontos, ela age criando o congraçamento dos corações. E a comunicação social espírita, ela ecoa, ela dá sentido, ela recupera, ela busca dar dimensão e redimensionar a mensagem do Cristo, a mensagem evangelizadora,
Então, nós agora vamos detalhar para vocês o que significa cada uma dessas funções, porque até agora eu dei só o headline, agora a gente vai entrar no detalhe de cada função. A função evangelizadora é aquela comunicação que emociona e desperta sentimentos. Lembram de Bezerra? Dizendo que a comunicação e que a mensagem precisa migrar do cérebro para o coração? Então, a nossa comunicação social espírita não pode ser outra, além de uma comunicação que emociona, que desperta sentimentos. E a gente já vai explicar por quê. A comunicação, na sua função midiática, ela traz uma excelência na forma. Ela impressiona bem os sentidos, tanto o sentido visual, quanto o sentido do ouvir, o sentido audiovisual. Traz uma plástica agradável. A comunicação social espírita precisa buscar essa excelência na forma, porque nós estamos competindo, e aí recuperando de novo aquela imagem dos navegadores, nós estamos dentro desse continente invisível que é a internet, com muita concorrência. E eu digo concorrência não em relação aos nossos irmãos encarnados, mas a concorrência do materialismo. Nós somos navegadores do continente invisível, entregando outro tipo de mercadoria. Porque os grandes navegadores, e existem grandes navegadores nesse continente invisível, esses mercadores são os mercadores do materialismo. São os mercadores do querer, melhor dizendo, dos desejos humanos. E nós somos os navegadores que precisamos entregar vontade, não desejos. Então, a comunicação social midiática se ocupa e observa também as técnicas tradicionais de comunicação, de propaganda, de marketing, para que possamos ser eficientes na entrega do nosso produto. Porque nesse processo de mercado, nesse processo de entrega, existe concorrência. E nós precisamos chamar a atenção do público leigo, do público que ainda não teve essa oportunidade que nós temos de contato com a doutrina espírita. E aí a gente propõe uma nova comunicação, uma comunicação que dá título a essa nossa conversa de hoje. Uma comunicação que trata de uma gestão de conteúdo que é um grande presente ofertado por Jesus a nós, preparado por Kardec. O presente está pronto e nós temos que ter a competência de fazermos um belo embrulho. Vamos colocar laço de fita, vamos escolher o melhor papel para embrulharmos esse presente. Nessa gestão de conteúdo, porque o conteúdo ele já é por si só maravilhoso, irreparável. Organização dos meios de transmissão tem a ver com a função midiática. Nós precisamos saber eleger qual meio de comunicação nós queremos para atingimento daquele público específico. Lembram que eu falei que o jovem de hoje em dia tem dificuldade de ler mais do que um parágrafo? Então, se queremos nos comunicar com o jovem, isso é um exemplo de como organizar o meio midiático para atingimento do público. Se queremos falar com o jovem, não dá para pensar em escrever um jornal, porque ele não vai ler. Temos que tentar passar para as mídias sociais, porque será um canal, um meio de transmissão mais impactante para o jovem. Temos que ter também domínio das técnicas da comunicação, cuidarmos da forma. E aí a gente percebe, né, a beleza, a forma objetiva, lúdica, direta, poética,
dos espíritos superiores quando nos ditam as mensagens. Né? Cuidemos da forma, tenhamos elegância ao falar, a elegância que traz os bons conceitos, não sejamos chulos ao comunicar, porque o resgate da bela forma faz parte também da educação do hábito humano. Vamos aproveitar o que o passado nos traz de bom, um português bem falado, a recuperação de termos, de palavras tão importantes e que, por serem tão belas, provocam esse atingimento do coração. Vamos inserir essas palavras na nossa comunicação. Uma comunicação que pretende despertar justamente o sentimento. E aí a gente vai entender o porquê desse sentimento provocar a introjeção da mensagem. E tentando resumir um pouco esse passo a passo, eu leio para vocês uma sinopse que eu busquei fazer para que a mensagem esclarecedora e consoladora do Espiritismo esteja ao alcance e a serviço de todos, no campo moral e espiritual. A comunicação social espírita deverá ser exercida com a mesma potência da doutrina que busca traduzir. Isso é forte, porque estamos diante de um momento de entrega. E que a nossa entrega, que a nossa comunicação esteja no mesmo patamar e a serviço da mensagem e da potência da doutrina que buscamos traduzir. É, acima de tudo, um ato de responsabilidade e de respeito com a doutrina. Vamos tomar cuidado com as nossas fontes. Vamos nos dedicar ao estudo para que saibamos separar o joio do trigo e, com isso, escolher, muito bem escolhido, nesse processo de fidelidade, aquilo que vamos comunicar. Saibamos escolher as nossas fontes. Para isso, não podemos estacionar para que essa mensagem ela atinja o sentimento. Nós não podemos apenas estacionar no nível informativo da comunicação. A informação, a questão da comunicação de massa informativa, do jornalismo, do factual. Nós temos que envolver o informativo, nós temos que envolver o factual, mas essa comunicação que está se propondo, ela não deve estacionar nesse nível informativo da comunicação, mas estender a sua ação enquanto mensagem para um nível formador. Porque quando atingimos esse nível formador, essa mensagem atinge o nosso coração. O coração do nosso interlocutor. O nível informativo, ele promove apenas a compreensão da mensagem. Né? A gente que passou pela faculdade de comunicação, a gente aprende, né, na estrutura de como acontece a comunicação, aquele esquema, né? Comunicador, meio e receptor. Então, isso é, para a comunicação ordinária, o processo comunicativo, que trabalha esse nível informativo. Porque a preocupação primeira dos comunicadores materialistas, leigos da realidade espiritual, é justamente a intenção de garantir a promoção dessa mensagem e da compreensão dessa mensagem. Só que essa mensagem ela está estacionada no nível informativo. E o nível informativo significa isso aqui, ó. Cérebro, compreensão da mensagem, informou, hoje está fazendo sol. E quando eu falo hoje está fazendo sol, todo mundo imaginou lá fora, Goiânia, sob a luz do sol.
claridade. Mas não é essa, nós não queremos estacionar nesse nível de comunicação. O comunicador social espírita deve perseguir o nível formativo, que promove justamente a introjeção da mensagem. Por isso que falamos que essa comunicação proposta é uma comunicação mais além. E os desafios da área de comunicação social espírita, que tem como premissa básica, na sua função como resultado final, o estudo, o consolo e o trabalho, são as ferramentas que precisamos para iniciar a colaboração com os novos dias. Nós estamos na aurora de novos tempos, diante e participantes do processo de migração de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nós já estamos caminhando nessa aurora do mundo regenerado. Só que o mundo regenerado, ele só vai se efetivar com pessoas regeneradas. Então depende de nós. E nesse processo, a doutrina espírita é uma ferramenta de ouro para que possamos dinamizar, para que possamos imprimir força em salto quântico, para que nós aceleremos esse processo. E pelo andar da carruagem, eu arriscaria dizer que o nosso momento de agora seria de refrearmos as tendências nocivas que tentam obstar esse progresso, e a nossa função seria de blindagem para que nós não só nos detenhamos no processo de aceleramento, de aceleração para que esse processo aconteça, mas que nós tenhamos condições e argumentos e principalmente postura, principalmente atitude, para não nos determos diante dos obstáculos da comunicação viciosa e dos cantos da sereia. E um pouquinho desses cantos de sereia, o André vai ter a oportunidade de tratar com vocês hoje, porque as influências perniciosas de conceitos materialistas mascarados, inclusive dentro do movimento espírita, é muito grande. Então, a gente não só precisa buscar acelerar esse processo e prestar o nosso contributo nesse caminhar em direção à regeneração, como a gente precisa ser fiel à doutrina espírita e combater as más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita, como o Enio nos lembrou, por aquele que luta constantemente com vigor para deter as suas más inclinações. A doutrina espírita é uma doutrina que esclarece, é uma doutrina que ilumina. O consolo nos fortalece, o estudo, ele nos ilumina, e o trabalho nos transforma. Eu gosto muito de uma campanha lançada há cerca, vou arriscar, de 6, 7 anos, pela área de comunicação social espírita da FEB, que diz assim, é até um jargão que a gente ajudou a criar, a vida ensina, o espiritismo explica. Porque enquanto espíritos encarnados, se nós não optarmos pelo caminho do estudo e pelo caminho da dedicação à execução dos conceitos doutrinários, a vida vai nos ensinar. A gente não vai deixar de aprender, porque se não fosse assim, nós seríamos um grupo de eleitos. Então só evolui aquele que trava contato com a doutrina espírita, e não é assim que funciona na estratégia divina. Então a vida, o fato de estarmos aqui passando por essa oportunidade reencarnatória é sempre um convite ao aprendizado. E queiramos nós ou não, até porque a lei do progresso, ela é inexorável e ela vai acontecer a despeito das nossas vontades, a vida ensina, sempre. A vida ensina sempre. Mas o Espiritismo explica.
O Espiritismo ilumina, o Espiritismo consola, o Espiritismo torna esse processo de aprendizagem palatável, agradável, porque qual os cristãos primeiros, qualquer testemunho é oportunidade de progresso, né? Então o trabalho ele nos transforma e nós temos a oportunidade de crescermos mesmo diante das adversidades e diante das dores. Porque aquele que trava contato com a dinâmica espiritual alarga a sua visão de mundo e passa a entender a dor de uma forma diferenciada. Nós não somos adoradores da dor. Não é isso que eu estou trazendo para a nossa reflexão aqui. Mas o espírita, o verdadeiro espírita, entende a dor como uma alavanca da providência divina para a nossa própria evolução. Então nós nos aproveitamos do momento de dor para o testemunho. O que não fizeram os cristãos primeiros se imolando no circo romano? Como é que era esse processo de imolação? Esses irmãos já tinham sido tocados pela visão espírita. Sim, porque a visão espírita naquela época não tinha sido intitulada espírita, mas a essência é a mesma. Como Leon Denis muito bem nos entrega na abertura, no primeiro capítulo do Depois da Morte, quando ele nos entrega o belíssimo texto das doutrinas secretas, dizendo que existe, permeando a história da humanidade, na linha do tempo das nossas vivências, enquanto espíritos que constantemente reencarnam, e nós estávamos lá também, existe uma essência, existe um sentimento de religiosidade único, que perpassa o tempo. Então, aqueles cristãos primitivos que se imolavam no circo romano, se entregando às feras, fortes, vigorosos, diante dos leões, o faziam cantando. Vejam a fortaleza da convicção dessas pessoas. Então não é no século XXI, com tantas ferramentas à nossa disposição, com tantas estruturas de luz que nos acolhe, qual a federação, quais as federações espíritas destacadas ao longo do território da Terra do Cruzeiro, que nos abriga. Nós não estamos mais no circo romano, nós temos inclusive estruturas físicas onde podemos nos ensaiar nesse processo de revitalização da mensagem cristã. O convite está muito mais facilitado para nós. E a gente ainda tem preguiça. Nos detemos diante da perspectiva de impulsionarmos a regeneração. Emmanuel, nunca pode faltar Emmanuel. A doutrina espírita é o mais seguro raciocínio, garantindo a alfândega da lógica, destinada à triagem correta dos produtos do cérebro humano, com vistas ao proveito comum. Não é aquela ciência que trabalha em favor do ter. Porque muitas vezes a ciência trabalha em favor do ter. Não é essa a ciência. É a ciência que faz a triagem correta dos produtos do cérebro humano com vistas ao proveito comum. É a ciência funcionando para a caridade. É a ciência funcionando para a fraternidade. Daí a necessidade da divulgação constante dos valores espirituais, sem o ruído da indiscrição, porque não queremos fazer prosélitos religiosos,
Não sejamos indiscretos. Sejamos respeitosos com a crença alheia. O espiritismo não precisa de proselitismo. Ele não se pratica em proselitismo. Nós não somos propagandistas. Nós somos mensageiros. E eu vou explicar essa diferença e peço permissão ao Enio para a gente explicar e falar sobre esse assunto, que ele é muito profundo, no segundo momento que eu já estou feliz por ele, que nós teremos hoje na sequência da manhã. Então, que o nosso entregar desse produto seja sem o ruído da indiscrição e sem o torpor do comodismo. Não sejamos mornos, como nos lembrava Paulo de Tarso. A pergunta 218 do Consolador. A propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos é a necessidade imediata do espiritismo? E Emmanuel, rápido, curto, diz: de modo algum. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, lembram? Primeiro momento da revelação, mas não fornecem as luzes interiores. Por isso que Kardec fala que o primeiro momento foi o do despertamento e depois houve um segundo momento de se ater ao que era aquilo, que foi o momento do estudo, da investigação. Esse momento da investigação foi importante, porque foi a porta que se abriu para esse processo de fornecimento dessas luzes interiores, somente conseguidas, e eu já estou aqui embaixo, à custa de grande esforço e trabalho individual. Então, o trabalho autoiluminativo, ele é possível, mas ninguém disse que era fácil. E Emmanuel está atestando também aqui no Consolador, na parte que trata de iluminação, que esse trabalho será, sim, um trabalho individual necessário e com grande esforço, porém meritório. E aí, meus irmãos, quando a gente consegue, a alegria suplanta todas as dificuldades. A palavra dos guias e mentores do além ensina, mas não pode constituir elementos definitivos de redenção. De novo, a informação, se a comunicação social espírita for bem executada, a informação não pode estacionar no nível informativo. Porque é isso que Emmanuel está dizendo. Porque se estacionar no nível informativo, não vai se constituir elemento de introjeção da mensagem. E essa introjeção da mensagem, ela é importante para ser um elemento que se constitua como um elemento definitivo de redenção, cuja obra exige de cada um sacrifício e renúncias santificantes e no laborioso aprendizado da vida. E aí nós temos nessa estrutura organizacional, que é a Casa Espírita, as 3 dimensões, que também nos foi ofertada em termos conceituais por Emmanuel. A Casa Espírita, ela é um hospital, ela é uma escola e ela é um templo. E dentro desse hospital, dessa escola e desse templo, ela carreia para próxima de si todo um aspecto filosófico que recupera o pensamento da antiguidade clássica, que foi a base da sociedade humana. Ela nos apresenta o viés científico, nos entregando a fé raciocinada, que nos traz robustez argumentativa para nos apresentarmos ao mundo e ao materialismo. E ela nos traz a religião do religare. Ela nos traz, no âmbito e na dimensão do templo, o religare, a religação da criatura com o Criador, sem pedágios, sem mais pedágios. Aquela ideia
aquela religiosidade que nos informa que somos filhos de Deus, plenos de potencialidades, e que temos condição, se quisermos mobilizar a nossa vontade de transformar o mundo aqui e agora. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Que a escola espírita invista na formação do pensamento cristão, destituído das amarras do dogmatismo sectarista, para o comprometimento do ser com o ideal da verdadeira libertação, que é a compreensão e a vivência de nossa natureza imortal. É preciso fortalecer o estudo da codificação, para que ela continue sendo a luz, o roteiro, o lastro fundamental das lições da vida. Porque a vida ensina e o Espiritismo, ele explica. E qual, eu quero recuperar aqui, pular só uma citação que eu quero recuperar, que está em Autores Diversos, do livro Cura, por Emmanuel, Chico Xavier. Ele nos lembra justamente essa passagem de Jesus, quando ele fala: não coloques a lâmpada sob o alqueire. Então, meus amigos, nós, comunicadores sociais espíritas, nós podemos e devemos expor a ideia espírita através da vitrine do exemplo e da palavra, na loja da nossa própria vida. A nossa vida é uma vitrine, e que nós possamos expor nessa vitrine o belo manequim do conceito doutrinário e fazê-lo brilhar. E aí, só para deixar como encerramento, já usando os canais midiáticos e já usando a inteligência artificial, que é outra ferramenta que a providência divina colocou à nossa disposição, a gente entrega a vocês um Jesus moderno, um Jesus comunicador espírita, que se comunica, provocando justamente essa introjeção do sentimento, que faz parte do objetivo maior dessa nossa comunicação para a nova era. E nós estamos alistando, viu? Nós estamos convocando e alistando colaboradores e trabalhadores, servos fiéis dessa doutrina de luz, que a gente agradece muito por ter tido a oportunidade de travar contato com ela. Estejamos juntos nessa seara do trabalho, abençoada pelo Cristo, abençoados pelo Mestre. Muito obrigada.